Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Hoje nós vamos falar de esporte, mais especificamente de basquete. Vamos falar de vitórias, de conquistas importantes de Piracicaba, que é tradicional no esporte e que tem muitas vitórias no basquete. Não é para menos que hoje está comigo aqui nos estúdios o professor Marcos Pellegrino, um vitorioso na área que vai contar a respeito da sua trajetória e vai dizer também um pouco do que devemos fazer no futuro para garantir às novas gerações a prática do esporte sadio e principalmente também na área de competição, revelação de talentos que são muito provenientes aqui em Piracicaba e que não podem parar nunca de serem revelados. Professor Marcos Pellegrino, um grande prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer é todo meu, Néder. Agradeço por vir aqui no seu programa falar da coisa que eu mais gosto, que é o esporte. Então estou à vontade para a nossa conversa. Professor Marcos Pellegrino, uma figura muito conhecida na área esportiva de Piracicaba, também no Brasil. A sua vida começou na paixão pelo basquete, a sua vida profissional no esporte foi o basquete que te puxou ali para o esporte, foi isso, professor? Exatamente. Lá, bem lá na minha adolescência, nos meus 13, 14 anos, Piracicaba tinha o 15 de Piracicaba, né? Com um esquadrão espetacular, campeão, várias vezes, tricampeão paulista, 8 vezes campeão de Jogos Abertos. Quem não se lembra, né? Os mais antigos, Vlamir, Pecente, Mané, Buque e Paula Mota, que era o time titular. Depois vieram Nascimento, aí Filete, que apareceu, enfim, tantos outros jogadores que vieram aqui em Piracicaba. E logo atrás do basquete masculino veio o feminino e quem não se lembra também de Maria Helena Heleninha. E aquele time fabuloso, voltando à época também que nós tínhamos aqui o Torneio das Estrelas. São as melhores equipes do país e algumas da América e chegou também a ter, acho que por 2, 3 anos seguidos, uma equipe da Tchecoslováquia. Então era um prato cheio para quem gostava do esporte e principalmente quem gostava do basquete. A época ainda do masculino, que logo depois que essa equipe foi formada, imagine, o nosso ginásio municipal de esportes, lotadíssimo, até fechava as portas, porque não cabia mais público. Então, Piracicaba fervia. Se comentava muitas vezes até mais, eu que era adolescente na época, se comentava até mais de basquete do que o futebol. E o 15 na época tinha um bom time de futebol também. Estava sempre ali, quinto, sexto, colocado no Campeonato Paulista. Tinha um time muito bom também, muito bom. E o basquete foi tomando conta. Então, depois daí eu tive chance de treinar e começar a jogar. Lá com meus 16, 17 anos. E logo depois também treinar com a equipe principal, que eu falo assim, que foi um prazer imenso, principalmente de ter treinado ao lado de um campeão mundial, o Pecente. Aí depois o tempo foi passando, como eu gostava muito, passei a acompanhar as equipes que viajavam, então eu viajei muito com o basquete masculino, viajei bastante também com o basquete feminino, que aí me deu a chance de um dia ser treinador de basquete do clube de campo. Então eu trabalhei lá de 75 a 90, formando atletas. E foram muitos atletas e, à época, também vários campeonatos e jogadores em seleções. E aí foram títulos de jogos regionais, de jogos abertos, uma sequência de vitórias, né?
Contando do time adulto masculino, como feminino também, Piracicaba foi seguido, tanto o masculino como o feminino, 8 vezes campeão dos Jogos Abertos, 8. Aí tinha jogos do interior, não sendo Jogos Abertos, mas falava Troféu Bandeirantes, quantas vezes o 15 ganhou, não é? E com isso também vários outros jogadores, seleção brasileira, vieram jogar no 15, tiveram vontade de jogar no 15. Por exemplo, o nome do jogador que ficou o nome do ginásio, o grande Valdemar Blatkauskas, que à época faleceu num acidente terrível, né? Um acidente terrível. Ele dava aula em Campinas, me parece que fazia um curso em São Carlos, e numa dessas voltas para Campinas, estavam fazendo a segunda pista da Anhanguera. Ele foi tentar ultrapassar um carro, voltou, porque não ia dar tempo, e veio um caminhão atrás e prensou o carro dele. Então imagine como é que ficou o corpo dele. Um acidente que marcou, né, a trajetória de um dos grandes nomes do basquete brasileiro, que dá o nome ao ginásio municipal Valdemar Blatkauskas. Marcos Pellegrino, me diga uma coisa, professor. O Pecente, com toda a sua vitória, a vitória daquela geração de ouro do basquete, isso Sim. trouxe a Piracicaba um fortalecimento maior na tradição, estimulou mais as outras gerações que vieram a entrar na disputa do basquete. Isso influenciou bastante na sua maneira de enxergar? Sim, influenciou, porque à época também vários jogadores que passaram pelas equipes juvenis do 15 também foram campeões paulistas, seleção brasileira, campeões brasileiros, não é? Isso motivou a muita gente procurar praticar basquete, não é? Mas aí que eu vou dar um empurrão para frente na minha vida, que aí, por o Dr. Laerte Ramos de Moura, que foi primeiro diretor de esportes do Clube de Campo, depois presidente, ele me deu a oportunidade de trabalhar lá no Clube de Campo. Então, na época, tinha uma equipe de 16 anos. Então, comentei com ele, Dr. Laerte, a federação já está no 10º campeonato do Sub-12 e Piracicaba nunca participou. E eu tenho na cabeça de montar essa equipe. Aí me perguntou o que faz. Eu falei, selecionar a garotada aí e colocar para jogar. E o que foi feito? E aí apareceram tantos meninos bons que já na primeira participação, lá atrás em 76, campeão do interior, terceiro colocado no Campeonato Paulista, perdendo a semifinal na segunda prorrogação. Aí logo depois conseguimos alguns garotos maiores, inclusive nós tivemos a sorte de encontrar um menino morador da zona rural de Serquilho, que acabou vindo para a gente aqui, o Fábio Pira, famoso Fábio Pira, lá da época, foi seleção brasileira de juvenil, foi seleção brasileira de adulto, campeão sul-americano, foi jogar fora do país, enfim, se fez no basquete. Então, nesse ano que ele veio, o Clube de Campo foi campeão paulista. E aí, mais meninos começaram a vir. Aí, 78, campeão invicto do interior, vice-campeão paulista, perdendo o jogo da final, o único que nós estávamos invicto, para o Espéria, 1 ponto de diferença. E com a idade, essa idade foi passando, e vieram vindo outros também para treinar. E também, no ano de 1979, o Clube de Campo novamente na final do Campeonato Paulista. Vice-campeão paulista, perdeu para o Palmeiras. E aí esse pessoal foi crescendo. Aí nós tivemos que sair do Clube de Campo e ir para o Unimep, porque estava tendo muito convite para esse pessoal sair de Piracicaba. Então lá foi formada a Associação Desportiva Unimep, que recebeu esses jogadores.
Aí tinha o Fábio Pira, veio o Zanon, que foi seleção brasileira também, foi técnico da seleção adulta brasileira feminino, e também ali surgiu um menino chamado Caio Silveira, que depois de Piracicaba, com 16 anos, ele saiu, foi jogar em grandes equipes, jogou junto com Oscar Schmidt e foi disputar os Jogos Olímpicos com Oscar Schmidt. Então, lá o Clube de Campo, os dirigentes lá, eles têm muito prazer de relembrar dessa época que o Clube de Campo colocou um jogador de basquete na Olimpíada. Perfeito, está aí a tradição do clube de campo, que a gente sempre comenta, né, no esporte, referência nacional e internacional também. E você, com a sua competência, trabalhando toda essa história com esses jogadores, com essas equipes de uma maneira muito positiva. Como é que o senhor avalia hoje o esporte, os desafios dos tempos atuais? Mudou muito a maneira de conseguir, por exemplo, patrocínio, a maneira de agregar novos valores ao esporte, de revelar talentos. Quais são as mudanças mais aceleradas aí, professor? Néder, a época era um pouco mais fácil. Porque, por exemplo, a gente conseguiu descobrir esse menino na zona rural de Serquilho. Aí também o Zanon, Luiz Augusto Zanon. Aí também esse Caio Silveira. Então, por exemplo, o Zanon e o Caio Silveira, no primeiro ano eles não vieram morar em Piracicaba. Nós demos tanta sorte que o Zanon, de São Carlos, o horário do ônibus que saía de Araraquara e passava em São Carlos, depois chegava em Piracicaba, era 1 hora antes do treino. E logo depois do treino saía um ônibus daqui às 18h30, que ia até Araraquara e passava em São Carlos. Então ele vinha 2 vezes por semana. O Caio veio de Leme, a mesma coisa. Aqui, aí também, com esses jogadores indo para a seleção e tal, muitos também vieram procurar o nosso trabalho, porque era um trabalho vencedor. Então não tinha dinheiro. Quando muito, era uma bolsa de estudo no Colégio Dom Bosco, uma bolsa de estudo no CLQ, e nada de ajuda de custo, essas coisas. Então, por que esses meninos ficaram até praticamente quando parou o basquete masculino em Piracicaba? Porque eles gostavam muito do nosso trabalho, dos dirigentes, e o Pecente, que foi uma pessoa, depois que parou de jogar, um dirigente muito inteligente, que conversava muito com esses meninos, falando, olha, aqui em Piracicaba vocês estão bem, vocês estão indo para a seleção, não precisa sair daqui, não é? Só que depois foi indo um tempo a mais, aí o Unimep não conseguiu segurar tudo que tinha abraçado, né? O Unimep tinha atletismo, tinha voleibol, o basquete masculino e feminino, e ficou apenas o basquete feminino. Então aí esse ciclo foi encerrado. O senhor chegou a trabalhar com basquete feminino também? Treinou as meninas? Sim, eu treinei as meninas. Aí na minha saída do clube de campo, eu recebi um convite para treinar a Associação Desportiva Unimep, que à época tinha se separado do BCN. Quem vai se lembrar lá atrás, sim, era Unimep e BCN. Aí houve algum acordo, alguma coisa e se separou. Então eu fui chamado para treinar o basquete feminino da Associação Desportiva Unimep. E foram 4 anos excelentes da minha vida, aprendi muito e nós tivemos um prazer muito grande, que no Brasil nunca aconteceu isso, de em 91 a Unimep e o BCN fazerem a semifinal do Campeonato Paulista aqui em Piracicaba. Não é? Então foi uma grandiosidade para a cidade, 2 equipes da mesma cidade e disputando essa semifinal. Lógico que o BCN tinha muito mais recursos e tal, venceu e foi para a final. Mas aí nós fomos disputar, a Unimep foi disputar o 3º lugar e conseguimos a 3ª colocação, que para a Unimep valeu como se fosse um título. Como fosse um título, tá certo? Então eu tive a satisfação
de treinar as meninas que a Maria Helena cedeu para a Unimep, porque essas meninas estavam estourando do juvenil e até da categoria sub-20 e não iam ter muito espaço no BCE. Então elas vieram todas para a Unimep, tá certo? E depois, logo em seguida, houve, como é que vamos explicar assim, um patrocínio da Blue Life. Aí formou-se um time muito forte, que tinha a Vânia tinha parado de jogar, a Vânia Teixeira voltou, a Branca voltou a jogar, tinha a Zezé, enfim, essa tudo de seleção brasileira, e as outras que compõem um time e tal. Aí, eu vou falar uma coisa muito natural. Eu achei que eu estava tão bem preparado para treinar um time desse nível, que meio que eu dei uma balançada, entendeu? Então aí eu saí e o Wilson Renz, o competente, o Wilson Renz assumiu a equipe, tá certo? Aí depois eu fui trabalhar em outros projetos, tá certo? Tudo, aí voltei no meu natural, que é a base, sempre gostei da base e continuei os trabalhos. Perfeito. Professor, muito se fala de comparações aí ao longo da história entre Paula e Hortência. Para nós, a Paula foi a melhor do mundo. Eu não abro mão de ter essa análise a respeito da Paula. Exatamente. Tecnicamente, como é que o senhor avalia as duas? E há noções básicas e justificativas para se fazer uma comparação entre as duas? Olha, é o seguinte, então deixe-me voltar um pouco no tempo também. Heleninha e Norminha, também de uma geração espetacular. A Heleninha era a cabeça e a Norminha era aquela zogue, aquela puxar contra-ataque. Então, a Paula, a técnica apurada. E a Hortência, aquela explosão, aquela parada rápida, o arremesso, a cortada para dentro, enfim, não é? Então, uma completava a outra. Mas eu acho que tecnicamente também, por a gente estar aqui vendo todo dia a Paula treinar, acompanhar, ver os jogos dela, eu acho que a Paula foi melhor que a Hortência, porque na seleção brasileira a Hortência só explodia, porque era a Paula que passava a bola para ela. Exatamente. E eu tive muitas alegrias na minha carreira e uma dessas alegrias, sem dúvida alguma, foi ter convivido com aqueles momentos lá da Paula brilhando no basquete nacional, pelo BCN, pela Unimep, principalmente pela Unimep, né? Eu peguei várias épocas dela como repórter da Rádio Difusora, depois com o nosso jornal Democrata, com o Diário de Piracicaba, com o JP, a gente cobria ali muitas partidas e estar realmente acompanhando a Paula era uma coisa fantástica, era uma coisa, não é à toa que é Magic Paula, era mágico. Sim, aquilo que ela fazia, era uma coisa assim, uma grande estrela do basquete, né? Ela fazia para os nossos olhos aquilo ser uma coisa fácil de fazer, dificílimo, né? Não dá, mas ela fazia de uma maneira tão espetacular que para a gente parecia fácil, né? Era uma coisa, ela desmistificava tudo aquilo. Sim, exato. E uma grande estrela do basquete. Bom, essa geração coroada com a medalha olímpica, né? Sem dúvida. Eu acho que aí foi o ponto maior. Sem dúvida, sem dúvida. E aí que vem aquela coisa, né? Quem montou essa equipe que classificou o Brasil pela primeira vez para os Jogos Abertos, para os Jogos Olímpicos, foi a Maria Helena e Heleninha. Só que depois elas não participaram dessa conquista, nem do Mundial e nem da medalha olímpica. Não é? Enfim, sei lá se foi alguma injustiça, o que foi que elas não foram técnicas. Seria o coroamento da carreira delas, né? Totalmente como atleta e como técnicas. É verdade. Aliás, de certa forma, as duas têm que se sentir campeãs também, porque partiu delas toda
Não tem dúvida. Essa capacidade de formar esse grupo, de treinar essa equipe, de orientar, as orientações muito grandes, né, para os atletas, né? Muito. O senhor, que além de um homem do esporte, é também um educador, um fisicultor. É importante a orientação no todo, né? Como um todo. E sempre quando eu encontro com Maria Helena, com a Heleninha, sempre um abraço e obrigado, porque eu aprendi muito com elas. Aprendi muito. Devo muita coisa do que eu conquistei como técnico a elas, aos treinamentos delas. Elas viajavam, assistiam a Olimpíada, participavam de curso fora. Elas me chamavam. Olha, Marquinhos, é assim, treina assim, o pivô você vai fazer assim, o armador, essa defesa, porque com Maria Helena, falava, para você jogar basquete tem que fazer 3 vezes. Treinar, 3 coisas. Treinar, treinar e treinar. Marcar, marcar e marcar. Os ensinamentos de uma época de ouro do basquete, né? Sem Época dúvida, de ouro. sem dúvida. Bom, todas essas análises mostram a força, primeiro, do basquete de Piracicaba, tradicional, né? Sem dúvida. E a referência que Piracicaba tem na força do basquete nacional, porque a gente tem aqui em Piracicaba o berço também do basquete, pelas conquistas Sim. mundiais, internacionais, por tudo aquilo que a cidade já propiciou para o basquete nacional. Só que nesse momento a gente está surpreso, porque nem o basquete masculino nem o feminino participa esse ano dos Jogos Olímpicos. Por que chegamos nesse momento, nessa situação, professor? Muito importante a sua pergunta. Infelizmente, depois da passagem de Paulo, Hortência, Janete, Marta, Branca, Vânia Teixeira e outras grandes, né? Vânia Hernandes, Vanira, enfim. Bom, começou a haver um recrudescimento de patrocínio. Começou pouco dinheiro, não é? Treinamento de base já não foi o mesmo, já não se pagavam técnicos competentes e a coisa foi caindo. O feminino, infelizmente, caiu demais, a ponto de nem classificar para uma Copa América, tá certo? E, quer dizer, além disso, de fora da Olimpíada. O feminino foi isso. O masculino ainda vem se balançando, ainda vem se mantendo, mas mesmo assim, a mesma coisa do feminino. Então vamos colocar assim, a NBB, que é a Liga de Basquete Brasileira, ela está forte, bastante patrocínios e tal, mas embaixo é que não está. Então, por exemplo, estão gastando muito porque o campeonato está bonito. E uma coisa da parte técnica que eu vou explicar, e já tentei conversar com várias pessoas, porque com todo esse tempo a gente tem amizades na Federação Paulista, né? Inclusive o presidente da Federação Paulista, o Enio, ele foi jogador nosso aqui. Depois ele foi trabalhar em Iracemápolis, ele criou uma liga de basquete lá e com isso ele foi crescendo dentro da federação e hoje é o presidente. Então quantas vezes eu comentei essas coisas que eu vou comentar. Hoje é permitido na quadra 3 estrangeiros. 3 estrangeiros. Então até que a gente vem comentando, tem jogo que você começa a assistir, chegou a ter 7 estrangeiros na quadra. Ou 6, ou 5. E aí você fala, né? Aí, e os nossos? E os nossos? Tá certo? Então, por exemplo, eles contratam os americanos, argentino, tem dominicano, só não veio o europeu, né? E, lógico, espetáculo. E aí eles viram ídolos, né? Mas e os nossos não jogam. Então, por exemplo, a campanha nossa nesse pré-olímpico foi espetacular. 3 jogos fabulosos.
Não deu para entender o que aconteceu no jogo contra a Alemanha. Que os armadores nossos não foram bem, os laterais que estavam, que a gente fala, metendo bola de 3 pontos, não jogaram quase nada. Aí os pivôs que ainda, imagine Anderson Varejão, com todos os seus 40 anos na cabeça, foi um dos destaques, tá certo? E, infelizmente, também o Alex, que fala o Alex, o Bravo, ele também com 40 anos foi um dos destaques. Então, infelizmente, a nossa base está mal preparada, Tem poucos jogadores, vamos se destacando na base, porque tem pouca condição de jogar no adulto. À época, lá atrás, as seleções brasileiras, eles, quando juvenis, eles já participavam dos times adultos, já treinavam junto. Mas não é só treinar, eles participavam dos jogos, participavam efetivamente. Não era um mero coadjuvante. Jogavam e jogavam com igualdade de condições com os outros, o que não está acontecendo hoje. Então aí também eu vou colocar um parêntese, que eu já queria entrar nessa antes. O voleibol tomou praticamente conta do espaço pela excelente organização, poucos jogadores de fora, que pode 2 na quadra, tá certo? E como também a nossa liga espetacular, que fez com que aqueles grandes atletas nossos, campeões olímpicos, voltaram todos, tá certo? Então, os patrocínios são muito mais fortes que o basquete, tanto masculino como feminino, a igualdade de condições, que aí você vê bicampeão olímpico feminino, bicampeão olímpico masculino. Bicampeão olímpico, bicampeão masculino, tá certo? Então, vamos falar assim, então a juventude, a adolescência, a juventude, masculino e feminino, está procurando o voleibol, porque eles estão tendo muito mais condições, até em termos de valores, de salários. Esse pessoal, seleção brasileira e base de seleção brasileira, ganham muito. O vôlei ganhou uma projeção desde a década de 80 mais profissional, né? O marketing em cima do vôlei foi mais trabalhado, né? Exato. E é interessante que o vôlei até então não tinha a tradição do basquete no Brasil. E a relevância que o basquete tinha. No fim, hoje o vôlei está mais popular até do que o basquete. Mais popular, mais popular. Má administração das confederações de basquete, das organizações? Olha, eu acho que do basquete foi. Foi, né? Do basquete foi, porque principalmente, vamos falar do feminino. Como eu trabalhei com o feminino, ele sempre foi o primo pobre da confederação. Pouco apoio, entendeu? Enfim, só ali na Paulo e Hortência, que os ginásios estavam sempre cheios, que teve um pouco mais. Mas depois, quando comecei a ter decadência, aí foi bastante, entendeu? Agora, a Paula é vice-presidente da CBB. Então vamos ver se ali com ela lá as coisas melhoram, né? Que esse feminino melhore e também, lógico, o masculino. Promete-se muita coisa para os dois. É para ter, tenho lido bastante, muitos campeonatos para garotada, para sub-17, sub-18, sub-20, tanto no masculino como no feminino. Só que, volto a frisar, se não mudar essa regra de 3 estrangeiros na quadra do basquete masculino, eu acho que nós vamos continuar encontrando problemas. O feminino, a nossa seleção está fraca. Nossa seleção está fraca. Não tem mais aquelas jogadoras de bastante estatura, não muita estatura, né, porque o Brasil nunca teve, mas uma média ali de 1,80 m. Eu vi agora a convocação da seleção brasileira sub-20, as pivôs não são tão altas, as armadoras muito baixinhas e as laterais também. Não é
uma altura para uma competição internacional. Perfeito. Professor Marcos Pellegrino conversando com a gente no Néder Especial de hoje, uma viagem aí no esporte, informações aí que estão sendo resgatadas da história do basquete, e hoje a gente tem realmente a alegria de poder ter o Marcos Pellegrino dando essas explicações e relembrando coisas importantes e traçando aí, né, as avaliações para o futuro do esporte brasileiro. A gente vai para o intervalo e já voltamos com mais Néder Especial, trazendo hoje o professor Marcos Pellegrino. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. O Néder Especial de hoje está recebendo o professor Marcos Pellegrino. Estamos falando de esporte, especialmente de basquete. Professor Marcos Pellegrino, com uma experiência vasta na área esportiva, quantos anos ao todo de carreira, professor? Alexandre, Néder, vamos falar assim, eu comecei a jogar com 16. 16. E trabalhei até os 65 anos. Puxa vida. Entendeu? Ininterruptamente, vida dedicada Sim. ao basquete. Sim, vida Puxa dedicada. Aqui em Piracicaba e sempre o bate e volta. Eu trabalhei em Santa Bárbara, eu trabalhei em Americana, eu trabalhei em Cerquilho, trabalhei em Tietê e trabalhei em Capivari, que foi o meu maior tempo. Então eu gostaria assim de tocar um pouco mais assim em Capivari, porque foi uma coisa muito bacana. Não tinha basquete em Capivari, ali era o capivariano no futebol e aí eu ia. Depois dos meus compromissos aqui em Piracicaba, eu chegava lá às 18 horas e ficava até às 22. E consegui lá, com o passar do tempo, chegar até 200 garotos. E ali foi tão bacana que eu consegui, com os pais, criar uma associação de basquete, que eu pus APABAC, Associação Capivariana, Associação Capivariana de Basquete, é isso daí. Certo. E os pais me ajudaram muito, eu consegui que um advogado me ajudasse e eu consegui um CNPJ, quer dizer, coisa que nem uma empresa. Então a gente conseguia lá algumas doações, sempre algumas pessoas importantes de Capivari ajudando na arbitragem, no lanche. Só que infelizmente a coisa podia ter crescido e o poder público pouco nos ajudou. Principalmente nessa coisa de política. Porque se imagine uma cidade como Capivari, 45 mil habitantes, com 200 meninos jogando basquete, o que não poderia ter acontecido? Um projeto muito bem feito, porque eu falo assim, de tanto que eu vivi, dinheiro tem. Precisa ter um projeto muito bem feito e aquela mão amiga que vai lá abrir a porta do secretário, do ministro, do assessor dele, alguma coisa assim, que isso, uma cidade pequena assim, você só consegue com a política. Então eu falo assim, por exemplo, a Magic Paula tem o projeto dela, a Marta tem o projeto dela, a Janete tem o projeto dela, no voleibol, as grandes atletas lá também que pararam têm os projetos. Só que quando é coisa pequena assim, precisa muito de política.
E lá não teve. Aqui, por exemplo, a região de Campinas tem uma associação de basquete muito forte. Associação Regional de Basquete. Então, por exemplo, dos 12 aos 15 anos, o Campeonato Paulista começa aqui na região. São 5 regiões que vai tendo disputas e tal, até chegar o campeão e vice do interior, que vai disputar com o campeão e vice de São Paulo. Então, desde o comecinho aqui, está jogando o Campeonato Paulista. E lá nós colocamos Capivari nesses campeonatos. Sempre com alguma boa participação, né? E assim, essa foi uma associação de pais. Então, os pais ajudavam muito. Onde ia jogar, muitas vezes um jogo mais importante, no começo nós tivemos que contratar ônibus, que o poder público não ajudava. Então a gente tinha que pegar um ônibus maior, porque os pais queriam acompanhar. Então sempre, aquela coisa que aqui em Piracicaba sempre tem, as entidades que atendem. Fazendo aquele trabalho social, aquele né? trabalho social, não é? Então os pais vendendo rifa, fazendo feijoada, almoço, e sempre ajudando de alguma maneira, não é? Então nós conseguimos evoluir, e formamos alguns jogadores que jogaram aí pelo interior, em algumas equipes de primeira divisão, teve alguns que saíram. Agora, o mais importante que eu quero frisar, que foi o trabalho com esses meninos. Educação. Educação. Maneira de viver, alimentação, o trabalho físico, trabalho intelectual. Nessas fases, assim, eu fiz um convite uma vez, uma rádio lá de Capivari, que sempre fez a festa do esporte. Aí eu peguei muita amizade com esse radialista, e ele falou, puxa, você é tal, você não traria ninguém importante aqui para você? E eu meio na brincadeira, eu falei, não serve a Paula? Ele até assustou. Nossa, eu tive que conversar com a dona Hilda. Dona Hilda, por favor, eu prometi lá. Ela conversou com a Paula e a Paula foi. Aí depois também no campeonato escolar, a Branca foi. Entendeu? E sempre comentando com a criançada, como que elas começaram, como que elas passaram a ser profissional, né? Então eu sempre, aí nisso, incentivando a estudar, a sempre fazer alguma coisa de bom. E eles aprenderam a gostar tanto de basquete, que eles treinavam sozinhos. Eu cheguei a ver em bairro de Capivari, o cara colocar, vamos falar assim, uma viga de madeira e colocar a tabela. Ali no bairro dele, para ter onde jogar, ter um lugar a mais para jogar. Então, eu tenho a felicidade de, quando eu volto em Capivari, ver que a grande maioria que passou e que jogou nas equipes, todos formados, advogados, dentista e principalmente professor de educação física, né? Saiu muitos de lá. E trabalhando com esporte, entendeu? Então, eu tenho um prazer muito grande de falar assim de Capivari, e tenho até vontade de voltar um dia lá e fazer essa associação novamente crescer. Por quê? Porque esses meninos da época hoje são todos adultos, formados e tal. E talvez com eles a gente até faça um trabalho maior, melhor. Perfeito. Geração de novos talentos, professor. Como é que se cria essas oportunidades de a gente ter pessoas talentosas no esporte, que são aí projetadas, atletas de periferia, muitas vezes sem estrutura, treinam, trabalham para ajudar a família, com dificuldade, arrumam um tempo ali para fazerem os seus treinamentos, muitas vezes sem a técnica necessária, e de repente tem uma oportunidade e se destacam, se projetam, representam o Brasil em Olimpíadas, em competições mundiais. Como é que se revela isso? Piracicaba já revelou muita gente, tem tradição. Como é que se mantém essa fábrica de revelações? Você ter aquele olho clínico, né? Então hoje está mais difícil.
Porque lá atrás, mais na época eu falei do clube de campo, depois mais para frente, com a PIV aqui em Piracicaba, aquele time de voleibol que o Zeca fez, ainda tinha os campeonatos escolares. E ele achou uma menina, vejam bem, uma menina que, quando juntou, sem desmérito a ela, quando juntou todas as favelas lá para baixo do Bosque dos Vengueiros, o Zeca achou a Regis, uma menina que na época estava com 13 para 14 anos, com 1,85 m. Rapidinho, ele pegou, tirou de lá, colocou para morar na República das Meninas, e essa Regis simplesmente foi jogar na equipe do Bernardinho, lá no Rio. Olha só. Ficou campeã 8 vezes, jogou 10 anos no Rio de Janeiro com o Bernardinho. E várias vezes capitã da equipe. E vejo de onde saiu. Tá certo? Hoje, por exemplo, ela joga na Polônia. Eu recebi notícia que ela renovou com uma equipe, mas ela já jogou na Itália, ela já jogou Euroliga. Tá certo? E assim, eu conheço várias e várias, porque eu comecei a acompanhar muito mais o voleibol feminino, e eu conheço de muitas atletas, por exemplo, o Zé Roberto, nosso grande tricampeão olímpico, esse é que fera. Graças a Deus vai para a quarta. Esse é fera. Essa vai para a quarta. Nossa, ali em Barueri, e olha, é muito dinheiro do bolso dele, porque muitas vezes o patrocínio acaba e ele mantém a equipe lá. Ele revelou muitas jogadoras que chegaram na seleção brasileira. Entendeu? Uma delas até estava cotada aí para ir para a Olimpíada. Tá certo? Então, por exemplo, que nem eu vi notícia hoje, saiu. Como que foi a notícia? Bom, enfim, é de 3 jogadoras altas, tá? Que resolveram renovar lá e não aceitaram ir para outra equipe para poder jogar, porque elas, talvez indo para outra equipe, seriam um banco. Simplesmente 3, 1,90 m. Puxa São vida. centrais, né? Que a central tem que ter altura. Fantástico isso. Né? E isso, mais e mais histórias. Mas aí eu vou contar uma coisa para você também que vale. Hoje eu acho que está muito mais fácil o esporte individual. Entendeu? Porque para formar um jogador, uma jogadora de basquete ou de voleibol, é muito trabalho, né? É muito trabalho. Ele tem que nascer um pouquinho com aquilo, que nem o jogador de futebol ou outros esportes. Ele tem que nascer um pouquinho com aquilo. E por que eu falo? São poucas as quadras. Você vai falar, Piracicaba não tem? Tem os ginásios, tá certo? Mas nós não temos profissionais. Muitos profissionais, entendeu? Então hoje, até que eu brinco, hoje nós temos funcionário público, que vai lá com 2 horas e não quer saber mais, não tem mais aquele idealista, certo? Então no esporte individual, com né, que seja até bem, você põe, vamos pôr o Barão de Serra Negra aqui, você põe muitas crianças na pista, ali você acaba garimpando alguém. Ou, por exemplo, na ginástica, que muitas vezes quem está assistindo a gente, talvez não saiba, mas Piracicaba tem 2 atletas que vão disputar a Olimpíada na ginástica. É isso que eu ia te perguntar o agora. Diogo e me falha o nome da menina agora. Não é? Então, foi um individual. Aqui de Americana, por exemplo, saiu um menino aí que foi treinar no SESI, não me lembro qual centro importante aí do SESI, e vai para a Olimpíada, vai participar do 4%. Tá certo? E nasceu o quê? O atletismo, infelizmente, lá, né? Bem de pessoas humildes, tá certo? E que, através da correria lá, né, acaba conseguindo alguma coisa. 2 ginastas de Piracicaba nas Olimpíadas, a Nicole Pírcio, que é na ginástica rítmica,
e o Diogo Soares, que é na ginástica artística. É um orgulho para Piracicaba esses dois atletas nos representando nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não tem dúvida, Alexandre. Isso é muito importante e que seja bem divulgado os resultados deles, mesmo que não seja medalha, né? Que é muito difícil chegar nessa, mas para mostrar que eu consigo. É só eu pegar e treinar. Concorda? Vai falar, chegar na Olimpíada. Mas eu posso ganhar um campeonato brasileiro, posso ganhar um campeonato sul-americano, participar de uma seleção, tá certo? É só iniciar, é só iniciar. É isso que nós estamos precisando dessa garotada, porque infelizmente veio para a informática, veio para o celular, e muitas vezes não quer saber mais de treinar, né? Mas então, uma coisa que eu digo aqui para os pais, façam que os seus filhos pratiquem esporte. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, os Estados Unidos é o que é, porque é tudo feito na escola. Então, se eu tenho meu filho e não levo, ou minha filha não leva para o esporte, eu acabo sendo mal visto ali no meu bairro, né, na minha rua. Então lá todos fazem, porque os Estados Unidos mandam em tudo. Então, também aqui a gente consegue fazer alguma coisa. É só ver o Diogo e a Nicole. Olha só, representar o Brasil na competição mais importante que tem no mundo. Olha que coisa. Então, senhores pais, mande seus filhos lá, começa na escola, depois procura algum clube. Essa academia que saiu o Diogo, essa academia que saiu a Nicole, tá certo? Os professores vão receber de braços abertos. Eles querem fazer isso, eles querem trabalhar pelo esporte também. Então procurem. Isso é importante. Aliás, o senhor citou uma coisa, Estados Unidos, as escolas, né, são as maiores fontes de incentivo ao esporte. E agora as famílias podem fazer isso aqui no Brasil, em Piracicaba, incentivar a prática esportiva, né? Eu acho que é importante isso. O esporte lazer, o esporte integração e o esporte competição, aquele esporte dos atletas nossos, que a cidade tem aí tanta tradição. Aliás, a gente tem tanta tradição em Piracicaba, uma dessas tradições inquestionáveis é o esporte, né? Gerações seguidas, sem dúvida. Gerações seguidas que são aí destaque no esporte. Tênis de mesa, o trabalho pioneiro do Fran. Quer dizer, são muitas coisas que precisam ser destacadas e que a gente fica realmente muito orgulhoso em estar nesse momento trazendo um pouco desse resgate com a sua presença aqui no programa. Eu vou me permitir, na verdade, te fazer uma pergunta que não tem a ver com basquete, tem a ver com futebol. Sim. Porque o ano que vem tem Copa do Mundo. Esse ano o futebol brasileiro viveu momentos de muita tensão em decorrência da Covid. Teve toda essa polêmica que antecedeu a Copa América, né? Os atletas não queriam disputar a Copa América, o Tite não queria disputar a Copa América. A Covid acabou virando um assunto que abalou também o esporte. E teve a questão política que, além de Copa do Mundo 2022, também tem eleição para presidente da República. Isso também está pesando. No fim, o Brasil foi até a final, perdeu a final para a Argentina, enfim. Essa derrota do Brasil para a Argentina, pela sua experiência como homem do esporte competição, isso acende um sinal de alerta para corrigir as falhas para a Copa do Mundo, coisa que talvez a gente não corrigiria no ufanismo de uma conquista? Você vê por esse lado também? Alexandre, eu vejo. E muita preocupação. Por quê? Na mesma época, praticamente nos mesmos dias, teve a Eurocopa. Então, nós assistimos os jogos espetaculares, de países, por exemplo, como a Suíça, que era uma seleção, um país que jogava para defender, né? Você vê tocando bola, jogadores
atacando. Por exemplo, a Itália, que em 2006 ganhou o campeonato na defesa, jogando atrás, não, você vê uma Itália atacando, fazendo gols, uma Itália que está invicta, eu acho que agora completou 32 jogos, tá certo? A Inglaterra também mudando, lançando jovens, a própria Bélgica, a Dinamarca, acho que citei da Dinamarca, né? Olha, com sistemas de jogo e jogadores muito bons. Aqui, eu fico preocupado. Primeiro, da maneira como a nossa seleção joga. Segundo, também uma crítica bem forte para o Tite. É duro, né? Todo brasileiro é técnico. Todo brasileiro é um técnico. Mas, por exemplo, da maneira como estava perdendo o jogo, isso eu comentei com várias pessoas e concordaram comigo. Eu já vinha do vestiário com 2 alterações, com o Vinícius Júnior, lá que é do Real Madrid, e com o Gabigol. E não deixando que o Neymar ficasse muito com a bola, encostando mais, que ele gosta de jogar ali para o lado esquerdo também, com o Vini Júnior ali, e o Gabigol lá, olha, a bola vai chegar lá, e a bola chegaria. Entendeu? Então ficou na mesmice, só depois mais lá para o fim que ele colocou. Vejam as equipes que nós enfrentamos aqui e as europeias como estão. Então isso é preocupação. E outra coisa que a gente comenta, a Copa do Mundo vai ser em dezembro. Então vai ser no meio da temporada europeia. Então os jogadores não vão estar tão exaustos, tão cansados da temporada europeia, que é muito forte, né? Vão estar tinindo. Vão estar tinindo. Então nós precisamos ter muito cuidado, talvez até trocar o técnico. É um negócio que a CBF vai ter que pensar muito. Tá certo. Professor Marcos Pellegrino, um prazer falar contigo. Uma satisfação enorme, a gente tem uma admiração pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua pessoa, uma figura humana formidável, além de todo o talento profissional, querido amigo, né? E eu fico feliz em poder ter feito essa matéria, essa entrevista, que foi um programa que eu acho é um documento que a gente quer entregar para Piracicaba e para todo o Brasil nesse momento. Grande abraço, prazer, sucesso sempre, viu? Alexandre, eu agradeço muito por ter participado do seu programa, contar muitas coisas da minha vida esportiva, porque eu vivo esporte. Então, desde lá de cedo, comecei a jogar, passei a ser quase um dirigente quando acompanhava as equipes do 15, da Unimep, depois passei a ser o treinador e muito satisfeito, porque é delicioso estar no esporte, é delicioso. Eu até vou contar a minha idade, 72, mas eu ainda bato minha bolinha, viu? Eu consigo correr um pouquinho, aonde eu vou, o que tem mais tem 50, mas ainda eu vou, eu consigo correr um pouquinho e sempre atualizado. Eu gosto muito de acompanhar, então vai ter a Olimpíada aí daqui a pouco, eu não vou sair de casa, vou estar na frente da televisão, todos os esportes. E ainda mais, né? Quando é o brasileiro, que a nossa bandeira chega no mais alto lá, eu choro junto, porque é muito difícil chegar lá. É isso aí. Grande abraço, viu? Grande abraço. Prazer em estar aqui contigo mais uma vez. Professor Marcos Pellegrino conversando conosco no nosso Néder especial de hoje. Eu agradeço a sua atenção, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na TV, estamos também na internet. Se inscreva, participe com a gente do canal Néder TV. Ali você encontra os nossos programas para você acompanhar e poder fazer também os seus comentários. Esteja muito bem acompanhado nessa semana, sempre com Deus, e a gente volta na próxima semana. Valeu, gente! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder especial.